Conversa de corredor. Nós criamos esse projeto para ser um programa das mídias mais atualizadas, um podcast, uma coisa chucra. Nós estamos chegando agora para o Semana Farroupilha, vocês vão ver como é que nós vamos chamar esse programa aqui. Mas conversa de corredor é aquele objetivo de se ter uma conversa, que às vezes ela é plenamente informal, outras vezes ela é uma conversa com dados oficiais. Nós iniciamos o programa para iniciar bem, né, com autoridade, liderança e poder. A gente iniciou o programa com a diretora da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva, a professora Virgínia, esteve aqui, né? Outras pessoas estão sendo convidadas, a gente está lotando a agenda e nós fizemos uma escolha para conversar hoje conosco da professora Cássia Teixeira dos Santos. A professora Cássia é uma querida colega nossa da docência na escola e que, junto com outros colegas, está conosco na comissão dos 75 anos da Escola de Enfermagem, que contempla também os 15 anos do curso de saúde coletiva. E nessa condição, então, nós queremos dar as boas-vindas, professora Kátia, e saber de antemão, assim, como é que é o sentimento de alguém egressa da escola e que agora vem na docência e tem esse convite, que antes de tudo o convite para estar nessa comissão, né, ele é uma convocação, mas ela é, para quem é muito familiarizado e egresso dali, né, ele é também uma honraria, né, uma distinção, uma oportunidade para as pessoas estarem festejando, conhecendo parte da história com todas as pessoas que andam na história da Escola de Enfermagem de Saúde Coletiva da URGS. Então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, então, dividindo esse bate-papo com o professor Dilmar, com a Fabiane, que é a nossa jornalista da Escola de Enfermagem de Saúde Coletiva. Eu me sinto honrada em estar nessa comissão, ser convidada e convocada pela nossa diretora da Escola de Enfermagem, a professora Virgínia, pois a minha história começou lá em 2007, quando eu fui acadêmica da escola, de 2007 a 2011, e eu participava das atividades, eu era muito envolvida nas questões de comemorações, festas e também nos projetos, tanto de extensão como pesquisa, que eu sempre adorei. E após eu fiz mestrado, 2 anos na escola e doutorado 4 anos, né? Me formei em 2021 no doutorado. Concomitantemente eu trabalhei no Hospital Cristo Redentor e depois vim para o Clínicas. Então eu trabalhava nos meus plantões e estudava nas outras horas. Também fui professora do IPA, metodista, durante 3 anos. E em 2024 eu fiz a prova para o concurso da Escola de Enfermagem, Saúde Coletiva, e consegui, né, a colocação do 4º lugar. E fui chamada em outubro agora de 2024. Então fiz a prova em 2024 lá e daí eu fui chamada em outubro. Então, não faz nem um ano que eu estou na escola como professora e já estou nessa comissão. Imagina a minha alegria, minha emoção em dividir as conversas e as decisões com grandes professores que ainda são os meus professores, que eu adoro, o professor Dilmar, a professora Virgínia. Então, escutar deles, assim, toda a história da nossa escola. Agora eu cheguei aqui um pouco mais cedo e li toda a dissertação de uma aluna, então, o professor Dilmar, que tinha passado para a gente ler, onde ela escreveu como iniciou, né, a nossa escola de enfermagem lá na década de 50. E eu me sinto emocionada em dividir, né, com todos vocês. Então, os 75 anos é um marco histórico, mas é um marco que nós, dessa comissão, queremos deixar um legado, pois acreditamos que é necessário que haja um registro dessa história da nossa escola. Então, por isso, nós decidimos em lançar um e-book
né, onde os professores da escola, os técnicos administrativos, jornalistas, todos que trabalham na escola e os alunos, eles podem então mandar para nós da comissão que estamos reunindo esse material alguma história que viveu na escola, dividir, né, colocar nesse material escrito o que realmente fez sentido nas épocas em que eles viveram e vivem na escola. Então a gente tem uma grande missão de juntar esse material e lançar este livro no dia do evento. E professora Cássia, já que a senhora também faz parte dessa história, o que a senhora contaria? A senhora tem alguma história que possa dividir conosco? Olha, eu estou pensando bastante sobre as histórias, né? Porque a escola, agora eu como professora e quando era acadêmica, ela mudou bastante. Ali, o nosso laboratório de enfermagem, agora ele está enorme, ele contempla várias salas e a gente tem bonecos novos, onde fazemos simulações. Na minha época não era assim, não tinha tantos recursos. Então, lá atrás, assim, a gente era muito mais no manual. Engraçado que agora me lembra, pra gente aprender a fazer punção, a gente levava uma laranja e a gente fazia todos os alunos, né, com a agulha ali na laranja, porque era onde era mais parecido com a sensibilidade da nossa pele, para que a gente pudesse então fazer depois a vacina, né, nas unidades básicas de saúde e também depois as punções, né, em acesso periférico. Esse laboratório, ele foi ampliado, e ele está hoje num dos espaços de uma sala que nos ligou muito, que era a sala 211. Né? Essa jovem é do ADPRED, ela sabe ela que é do... sabe. 111. 111, lá embaixo. Essa sala 111 é a sala que nos uniu, porque as pessoas sabem que Semana Farroupilha, né, além da gente estar um pouquinho mais envolvido, até pelo sobrenome, a gente tem um pouco essa ideia de se popularizar mais as questões da cultura. Né? Toste, né, a cultura da sua aldeia. Né? E aí a gente tem, então, um pouco mais esta situação até do linguajar, dos exemplos, enfim. E neste período aqui, que eu não sei bem aonde foi, mas ele foi 2008, 2009, por ali. Por aí. Né? Eu estava numa das aulas e quando se parou por um intervalo, né, a menina passou por mim no bolinho ali e diz assim: professor, você nem sabe, meu avô ia gostar muito da sua aula. Tá, e ela passou e foi para o intervalo natural, né? Aí eu fiquei atendendo algumas que tinham, e na volta, aí eu fui saber quem era o avô dela. Né? Não, meu avô é músico, meu avô, ele canta, ele é instrumentista e coisa e tal. Aí eu fui me lembrar que eu já tinha olhado o nome antes do tempo da chamada, né? Eu já tinha olhado o nome e tinha visto Teixeira, né? Mas é muito distante isso, porque para quem vem do rádio, né, às vezes que a gente entrevistou Teixeirinha, que a gente fez programações conjuntas, sempre o Teixeirinha fez uma espécie de proteção à questão da família, o que a gente sempre respeitou e era muito tradicional dos músicos da época, né, até pela ideia da cultura do ser músico, né? E aí, então, essa menina me vem, mas com uma empolgação tão grande falando do avô, sabe? Que a gente buscou uma aproximação. Então, foi na 111, né? Que existia e que hoje é do laboratório. E, casualmente, ela entra, ela só não falou, né? Do departamento. É verdade, eu entrei no departamento médico-cirúrgico, no DENC, e o professor Gilmar é do DAOP, né? E a gente estava se encontrando, então, numa disciplina que se chamava enfermagem comunitária, que era um pouco a ótica, né? A gente teve enfermagem de saúde pública, depois a gente teve enfermagem comunitária e hoje, modernamente, já se está usando enfermagem de saúde coletiva, né? E por que o seu avô gostaria da aula do professor Gilmar?
O que te chamou a atenção naquela época? Nossa, as aulas do professor Gilmar, ele sempre trouxe muito a questão do gaúcho, a questão das tradições, a questão do costume, e ele trazia isso de uma forma tão filosófica, tão bonita para nós alunos, que a gente se encantava. Então, quando ele trazia o costume local, onde nós enfermeiros precisamos prestar atenção a isso para cuidar de uma pessoa, conhecer o contexto, e ele traz a trajetória dele lá de Santa Maria, onde ele fala em tudo que ele passou, em todos os locais onde ele conheceu. E aí eu já linkei com o que o meu avô cantava, né? Escrevia as suas músicas, muito sobre o gaúcho, sobre o interior, sobre o costume daquela época. E então por isso que eu, né, falei pra ele, bom, meu avô aqui ia adorar porque parece que ele cantava as histórias que o professor Gilmar trazia na aula. O ponto importante de tudo isso, dos 75 anos, está neste espírito que a comissão teve, né? Porque eu estava numa outra atividade quando eu recebi um telefonema. E aí a Virgínia, quando me liga, diz assim, eu estou aqui com a Carlise, eu estou aqui com a Cássia e estou aqui com o William. Aí eu disse para ela, então não precisa me explicar mais nada, eu estou junto também. Isso! E a partir disso a gente foi não apenas, né, o Gilmar indivíduo, mas a gente foi levando os colegas junto. Por quê? Porque a gente montou o que se chama de nosso núcleo de comunicação em rede. E esse nosso núcleo de comunicação em rede, ele tem um objetivo de ter várias situações acadêmicas, inclusive de ensino. Mas a gente quer, acima de tudo, também popularizar um pouco mais esta informação. É o caso de vários movimentos que já se fez, né? A professora Adriana está de parabéns, por exemplo, com uma série de novas iniciativas bem recentes, né, Fábio? E a gente precisa contar para as pessoas também, nessa fase da vida a gente começa a se dar conta de que se uma das pessoas que nos assistir conseguir obter algum tipo de aprendizado que vai melhorar a vida dessa pessoa, está atingido o objetivo. Porque o grande fator é exatamente a gente perceber isso. A professora Enaura, no Encontro com os Bichos, nos emocionou profundamente, porque a professora Enaura está na fase de saída. E a gente precisa muito utilizar os novos para os contextos dessas histórias que ainda estão vivas, né? E eu tenho, então, o objetivo de provocar os meus colegas e as minhas colegas exatamente para que a gente especialmente ofereça ao aluno calouro a chance dele se identificar. Porque ele vai achar a qualidade de um, a qualidade do outro, a provocação, um tema, uma área, enfim, e a decisão de se aproximar dessas pessoas. Ver que essas pessoas não é aquela história da cátedra tão distante. Não, são seres humanos. Quer dizer, o estudante de hoje, ele tem que se identificar que houve uma Cássia de 2007 a 2011. Ele vai ser o próximo professor. Isto. Tem pelo menos essa vocação, porque também tem aqueles que não têm o interesse de ser docente, né? E aí ele vai para a prática, mas que ele precisa fazer um pouco dessa trajetória. No outro dia nós vamos conversar com a Cássia só sobre a trajetória dela. Mas ela tem uma trajetória bonita, porque ela sai da graduação, ela vai para a prática, né? Ela anda por outros campos, inclusive na docência, até retornar. Quer dizer, e se o bom filho a casa torna, nós temos vários exemplos desses, né? E a gente quer então, Cássia, assim, ó, aquela palavra motivadora para as pessoas participarem dos 75 anos. Bom, os 75 anos da escola,
nós vamos festejar. Nós vamos, além de deixar esse legado escrito, nós também queremos emocionar através de videomakers, através de falas, através de música. E eu acho que é super importante a gente trazer a parte cultural para celebrar isso. Sou muito a favor da gente ir atrás, né, de recursos para isso. E nós pensamos, né, nós já lançamos esse edital sobre qual é a camiseta, como é que vai ser a camiseta que a gente vai usar. E aí me veio, né, um pensamento, porque na minha vida eu também trabalhei de voluntária numa filosofia de vida japonesa, que é a Seichonoye, e lá eu participava do grupo dos jovens. E nós, todo ano, nós íamos para São Paulo e nós fazíamos camiseta da caravana para ir para São Paulo num evento no Ibirapuera. E aí eu pensei, vamos lançar um edital para os alunos ou quem quiser desenhar a arte da camiseta. Então, valorizar o artista que há dentro dos alunos, que há dentro de nós, por que não? Então, nós lançamos esse edital. A Fábio também ficou responsável por escrever e já publicou, ela e o Maurício, já publicaram no site da nossa escola, é o edital da arte da camiseta, e aí nós temos uma comissão que vai avaliar, e vão ser 3 prêmios, né, do primeiro, segundo e terceiro colocado. Então a gente já começa nessa pegada de valorizar o artista, de trazer o enfermeiro, o professor, o técnico administrativo, o artista daquele ali, o ator principal da escola. Todos somos os atores, mas todos temos algo de bom para trazer. Então a gente quer compartilhar e trazer as pessoas para perto, para que nós possamos então ver essa história acontecer. Esse dia 4 de dezembro vai ser muito especial. E olha só, professor Dilmar, dia 4 de dezembro é o aniversário de morte do meu avô Teixeirinha e do Gildo de Freitas. É o dia do trovador gaúcho no Rio Grande do Sul, é dia 4 de da dezembro. Assembleia Legislativa. Todo ano, né, temos o muito evento bem reconhecida na Assembleia. Então imagina, 4 de dezembro é o nosso evento de 75 anos. Então, né, nada é por acaso. Eu penso que o universo ele vai construindo e vai aproximando as pessoas, né? Bom, nós falamos no início da neta do Teixeirinha, né, Fabiane? Então eu já vou passar uma incumbência para a neta do Teixeirinha, para a Fundação Teixeirinha, que no dia 4 de dezembro vai ter um evento, né, dos docentes e dos servidores. Não é isso? Nós vamos ter uma festividade. Isso, na escola, durante... Então, nós vamos, evidentemente, oferecer para a Fundação Cultural Gaúcha, né, essa famosa Fundação do Teixeirinha, que nos traga, então, né, a surpresa artística. Por que não? Por que não? A festa tem que ter... Tem que ter a parte artística, né? Mas aí tem outras surpresas, depois nós vamos contar, vem a Semana Farroupilha. Isso! Né? Tem coisa nova por aí. Não pode falar agora, não tem jeito. Não. Aí tem o off do jornalismo, né? O spoiler também. Spoiler! Mas Semana Farroupilha, para nós que, assim, o pessoal mais grosso, assim, a gente não usa muito essas coisas, professor. Professora, e aquele recadinho dos 75 anos? Bom, a Fábio já falou, né, Fábio? Onde é que o pessoal tem as informações? Tem as informações no site da escola, né, na Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva da URGS. E também pode entrar em contato pelo comunicaeinfsc@urgs.br. Tá bem. E o recado, professora? Então, a gente convida todos os alunos, docentes, ex-alunos também, né? Os docentes já aposentados, que fazem parte, fizeram e a gente se orgulha muito das raízes da escola, a participarem deste nosso evento, dia 4 de dezembro, no auditório da Escola de Enfermagem, onde nós vamos trazer muitas lembranças, recordações e uma perspectiva até, o que a gente daqui a gente leva, o que a gente está construindo hoje para a enfermagem do amanhã. Professor, além disso, o pessoal tem camiseta. Então, o concurso da arte da camiseta, então eles podem enviar pelo e-mail, né, do Comunica Enfsc. E nós também deixamos no site ali o edital, onde vocês podem acessar, né,
Até dia 15 de setembro a gente está, então, recebendo essa arte. Ali tem todas as especificidades, o tamanho do arquivo, né? Então, nesse edital, vocês vão conseguir seguir passo a passo e encaminhar esse desenho pra gente. Só de frente, a cor da camiseta também vocês colocam no desenho, né? E aí a gente vai fazer essa seleção. Mas a Fabiane fez uma pergunta inteligente bem no início, né, Fabiane? Para saber qual era o texto do e-book dela. E ela deu uma desviada bem bonitinha. Então eu vou apresentar o tema, professora. Já começou a escrever as 3 páginas? Não comecei ainda. Mas já pensou? Já comecei a pensar, já estou... porque são muitas vivências na escola de enfermagem. E então eu estou tentando ver assim, qual a melhor, qual a que vai emocionar mais. E aí eu vou colocar no template, né, que já foi disponibilizado também ali no nosso site, né, para as pessoas seguirem ele direitinho e encaminhar. Tá muito ruim esse e-book, porque são 3 páginas. Se a gente pensa demais, se emociona e tranca. Aí tu tem que parar, respirar e ir de novo. Mas o vir de novo é a nossa promessa, então, da gente fazer um reencontro na conversa do corredor. E o pessoal sempre tem informação, né? Vai pelos YouTube da vida, mas tem o contato a partir do site da Escola de Enfermagem. Com certeza. Muito obrigado e a gente segue juntos. Seguimos. Porque nós estamos aí diante dos 75 anos da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva. É isso aí. Obrigada, pessoal. E contem conosco. Obrigada, professor. Obrigada. Pra ser mais